Fala, concurseiro e concurseiro do canal de redação da Nath. Nesta aula de hoje eu vou mostrar para você como que a banca SES Gran Rio cobra a redação para você que tem dificuldades com relação à prova de redação e sabe que vai precisar alcançar uma excelente nota, porque eu tenho uma máxima: não há como aprovar no concurso sem aprovar na prova de redação. Bora passar aqui para informações sobre como que a banca SES Gran Rio avalia a prova discursiva. Por que que é interessante que você saiba como que a banca vai avaliar a sua redação? Porque quanto mais informações você souber sobre o tipo de texto que será cobrado, sobre como apresentar um bom repertório, sobre os critérios de avaliação dessa banca, você estará na frente de vários candidatos que vão chegar nas vésperas do concurso, não vão estudar, vão entrar em desespero. Então, você que está aqui assistindo essa aula já vai sair na frente de vários candidatos só por conhecer essas informações e principalmente se você praticar redação. Redação é um pouquinho de teoria e muita prática, porque não há como ficar bom na redação sem treinar. E a redação ela vai ser avaliada conforme os critérios a seguir, que é apresentar um texto em que ele esteja adequado ao tema proposto pela banca. Historicamente, a banca SES Gran Rio e historicamente os concursos da Caixa Econômica Federal costumam cobrar na prova de redação algo relacionado ao dia a dia que o candidato vai enfrentar quando ele assumir o cargo. E também questões relacionadas à parte de comportamento humano e de tecnologia, como eu vou mostrar mais para o final dessa aula. Adequar ao tema proposto. Muita gente escorrega na prova de redação, por quê? A prova de redação ela vai primeiro testar a sua capacidade de compreensão textual, a sua capacidade de analisar os textos motivadores, entender a proposta, entender o tema geral da prova de redação e, a partir daí, construir uma redação em que ela atenda ao tema proposto. Isso será o critério de avaliação e de pontuação. O candidato que não atende ao tema proposto, ele corre o risco, seriamente, de perder pontos, e pontos que podem ser preciosos, porque a redação para o concurso da Caixa, ela vai ser de caráter eliminatório, muito provavelmente, ou seja, o candidato que ele não atinja a nota mínima vai estar automaticamente eliminado do certame. A outra questão que você precisa entender é adequar o seu texto ao tipo de texto solicitado. Historicamente, a banca SES Gran Rio cobra um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que o candidato vai precisar apresentar uma opinião, um posicionamento sobre o assunto. É um tipo de texto que vai ter aquela estrutura mais clássica que você muito provavelmente aprendeu aí para poder fazer um vestibular, embora o jogo para concurso tenha suas particularidades, mas de maneira geral uma redação com introdução em que o candidato vai precisar apresentar o tema da prova de redação, uma tese que é a opinião, a ideia geral da redação, seu posicionamento, o seu juízo de valor sobre aquele assunto e também apresentar argumentos para poder defender essa opinião. E dentro dos parágrafos de desenvolvimento você vai precisar argumentar, né, de forma coerente, coesa, de forma conectada, de forma convincente, trazendo o repertório e a conclusão fazer ali o desfecho da redação de maneira muito geral. Apresentar uma redação em que ela esteja em conformidade com o tipo de texto cobrado pela banca. Outra questão é emprego apropriado de mecanismos de coesão. Vou até passar aqui na tela um pouco dentro do meu curso de redação, que eu tenho aulas em que eu vou explicar o que é um elemento referencial, o que é o tipo de coesão sequencial, como fazer essa demarcação das partes do texto. Eu tenho aulas específicas dentro do meu curso de redação, voltada aí também para o concurso da Caixa Econômica Federal. O link está aqui na descrição. Então, no item C, a banca ela vai avaliar justamente sobre o emprego apropriado desses mecanismos de coesão. Porque se o candidato usa termos, elementos referenciais sequenciais, faz a demarcação das partes do texto, a probabilidade é que a redação desse candidato seja mais compreensível, que as informações apresentadas tenha coesão e coerência, que não haja uma contradição de informações, que é um erro muito comum. E quanto mais coeso o texto, melhor será a pontuação do candidato. O penúltimo critério, na verdade, vai avaliar a capacidade de selecionar, organizar as informações no texto, relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. É um critério que muita gente também perde pontos, porque é um critério que vai testar a sua capacidade de argumentação, o nível de informatividade e argumentação do seu texto. E é uma dificuldade de muitas pessoas que estudam para a prova de redação, principalmente quando vão para a prática, que se depara ali com o texto, seleciona argumentos, não sabe como argumentar e não entende muito bem sobre estratégias argumentativas que vão tornar ali aquele repertório produtivo, ou seja, um repertório que ele esteja conectado com a defesa do ponto de vista, conectado ali com a reflexão crítica, porque o candidato ele precisa apresentar na redação informações que extrapolam as informações já apresentadas pela banca nos textos motivadores. E o candidato também vai precisar conectar esse repertório, esse conhecimento de mundo, com a reflexão crítica sobre o assunto
assunto de forma que ela seja convincente. E isso é apresentar uma redação com bom valor argumentativo. Muita gente tem dificuldade também dentro do meu curso da Caixa Econômica Federal. Eu explico sobre estratégias argumentativas de forma mais aprofundada, até porque não daria para fazer isso numa aula de menos de 20 minutos aqui no YouTube. Então, estou passando para vocês informações cruciais, né, para que você entenda a redação da banca e já consiga dar um start aí na sua preparação. O último critério de avaliação tem a ver com a questão da modalidade gramatical, a escrita dentro da norma padrão da língua portuguesa. Adequação vocabular, que é o erro menos comum nas redações, que é, por exemplo, a banca vai observar, o corretor vai observar se há o emprego correto dos termos dentro do contexto adequado. Às vezes o candidato ele escreve uma palavra que dentro daquele contexto o significado não bate, e aí a banca pode efetuar uns contos. Não é um erro tão comum, apesar da banca ter colocado aqui como primeiro item. Os erros mais comuns são erros de ortografia e morfologia. Orto é um prefixo que tem o significado de princípio, início, e grafia tem a ver com palavra, ou seja, aquela palavra que inicialmente o candidato pode escrever com SS, porém é uma palavra que ela deve ser redigida com C cedilha. Então a banca ela vai avaliar como que o candidato ele escreve aquela palavra, cada palavra dentro da redação, e se as palavras são escritas da forma correta. Muita gente tem dúvidas com relação a esse conteúdo gramatical de ortografia e aí acaba cometendo um desvio desse tipo na prova de redação. Morfologia. Morfo é um prefixo que significa forma. É uma parte gramatical que o candidato, que o aluno que vai estudar a língua portuguesa, porque é uma matéria que também vai ser exigida no edital, que é exigida em praticamente todos os concursos. Morfo tem a ver com forma, tem a ver com processo de formação de palavras. Com classe gramatical também. Dentro do conteúdo de morfologia da gramática, os alunos eles estudam quais são as classes de palavras, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, um artigo, um numeral, enfim. São 10 classes de palavras divididas entre variáveis e invariáveis. E aí o emprego dessas palavras, desses termos dentro do texto precisam estar adequados. Sintaxe de concordância tem a ver também com a parte de concordância verbal e nominal. O verbo concordar de forma correta com os elementos ou um adjetivo concordar de forma correta com o substantivo. De regência também, que tem a ver principalmente com a questão do uso da crase. Por que é que muita gente comete desvios de crase? Você precisa entender sobre regência verbal, saber identificar o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo transitivo direto e indireto, o que é um verbo intransitivo. Então, se você não entende essas nomenclaturas e não sabe identificar e categorizar o verbo a depender da transitividade, vai ser muito difícil que você consiga pontuar da forma correta elementos ali que vão exigir o acento grave, que é indicativo de crase. E também a parte de colocação, que eu acredito que seja relacionada à colocação pronominal. A redação, ela deve ser escrita com caneta esferográfica de tinta preta. Então, se você for meu aluno e quiser ter acesso também à parte da correção, eu tenho uma equipe preparada de corretores para poder analisar a sua redação, para você reduzir as chances de cometer erros no dia do seu concurso. Eu recomendo, inclusive, dentro dos meus cursos, que os candidatos eles pratiquem redação usando caneta de tinta preta. Por que a banca exige isso? Porque quando o corretor ele tiver acesso à sua redação, ele vai receber a sua redação digitalizada. E é muito mais legível para um corretor que vai ver ali a redação, provavelmente num computador, se ela tiver impressa, vai ser mais fácil ele identificar questões de pontuação, acentuação, a letra também, se o candidato ele redige com tinta preta, em comparação a redações que são entregues com tinta azul. Por isso que as bancas, elas costumam, algumas delas, exigirem que os candidatos escrevam redação com tinta preta. Isso também vai facilitar se você fizer também no seu ciclo de estudos já para treinar. Outra questão também que é muito importante, será atribuída nota 0, ou seja, estará eliminado do certame, perderá o investimento de estudo, de tempo, de dinheiro, de recurso, de energia. Aquele candidato que não estudar redação e também aquele que levar 0 na redação por conta dos motivos que eu vou apresentar a seguir. Mas antes, eu quero voltar aqui um pouco para dentro do curso, que eu tenho uma aula específica sobre como não fugir do tema da redação, como não fugir do tema proposto. Esse é um tipo de conduta que muitos candidatos cometem e que muita gente que está se preparando tem medo e não sabe como fazer isso, não sabe como entregar uma redação dentro do tema proposto. Então, se essa é uma dificuldade que você tem, dentro do meu curso também tem uma aula específica para poder sanar todas as suas dúvidas e fazer com que você evite cometer esse tipo de erro que pode custar muito o seu processo do concurso. E aí, o primeiro item é fugir do tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo. Como eu já mencionei, o tipo de texto dissertativo argumentativo é aquele que o candidato ele vai precisar apresentar uma
opinião, um posicionamento claro com relação ao tema proposto pela banca. O que seria a prosa, que muita gente tem dificuldade. Existem 3 elementos que a gente aprende aí na parte quando a gente estuda sobre texto ou até mesmo sobre literatura na escola. Infelizmente, muita gente não teve uma boa base, mas eu estou aqui justamente para te explicar isso, que existe a diferenciação entre poema, poesia e prosa. Vou voltar primeiro para a poesia. O que seria uma poesia? Poesia tem a ver com a expressão artística do escritor. Isso também envolve outras categorias artísticas, outras formas de expressões artísticas, como a música. A música contém poesia. Texto literário contém poesia. Poesia tem a ver com o processo de construção, de criação, com a expressão. Isso é poesia. Poema é aquele tipo de texto que é apresentado por um escritor em forma de estrofe. Poema, ele tem ritmo, ele costuma ter métrica, costuma ter palavras ali que são palavras que rimam. Ele tem essa intenção que é diferente do texto em prosa. A gente também estuda, né, na parte de literatura, vários escritores brasileiros, José de Alencar, Manuel Bandeira, Gregório de Matos. Muitas pessoas estudaram na escola vários tipos de poesia em que a gente observa que o poema ele tem uma estrutura diferente de um texto em prosa. Texto em prosa é o texto que ele vai ser cobrado no concurso, que é um texto que ele deve ser dividido em parágrafos, como eu mencionei, introdução, desenvolvimento e conclusão. É um texto que ele é um texto corrido, e o texto que ele será exigido, provavelmente no concurso da Caixa, será um texto de até 30 linhas, ou seja, você não vai apresentar um poema, você precisa apresentar um texto em prosa, aquele tipo de redação que é o mais comum, cobrado em vestibular e também em concursos públicos. O erro também que pode custar a nota de muitos candidatos, na verdade que pode zerar, é aquele que eu comentei há pouco, que é fugir ao tema proposto. Já apresentei uma solução aqui para você. Apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, apenas com desenhos, números, palavras soltas ou em forma de verso, que é a diferenciação que eu expliquei para você, que texto em verso é um poema. E aí não é a intenção, não é o que a banca vai querer formar artistas aí. A banca vai querer que você saiba minimamente redigir. Prova de redação serve para isso, gente. Serve para comprovar para a banca, para o processo de avaliação, antes de chegar ao cargo, antes de você ser nomeado, antes de você receber o seu primeiro salário como concursado da Caixa Econômica Federal, você vai precisar provar, por meio da prova de redação, que você é uma pessoa que sabe redigir um texto que ele seja claramente compreensível por outra parte. Até porque no dia a dia, quando você assumir o seu cargo, você vai precisar redigir textos, muito provavelmente. Então, a prova de redação ela serve justamente para nivelar as pessoas que têm uma competência adequada para poder assumir o cargo. Outro erro que pode zerar a nota de um candidato é assinar e ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. Isso seria caracterizado como fraude. O corretor ele não deve saber, a pessoa que vai corrigir a redação do concurso, ela não pode de nenhuma maneira saber quem que escreveu aquele texto. Precisa ser isento. Escrever a lápis, em parte ou na sua totalidade, porque alguns candidatos, eles escrevem na folha definitiva, que é aquela que você vai entregar lá para o fiscal de prova, uma parte ali a lápis para depois passar limpo em caneta. Eu já cometi esse erro, não cometam. E aí, na hora de contabilizar o tempo que precisa entregar, não dá certo, a pessoa errou no tempo, e aí ela vai precisar, né, ela vai reprovar, porque entregou uma folha definitiva com a parte escrita a lápis, e a outra caneta não vai servir. Ou você entrega tudo a caneta, ou você vai ser reprovado na prova de redação. E aí, como prometido, eu vou apresentar aqui provas anteriores. Essa é uma prova, eu cavei um pouco mais a fundo, uma prova lá de 2014, de uma outra banca, que era a banca Sebrasp, uma banca também muito conhecida pelos concurseiros, para mostrar para você que, apesar dessa redação ter sido cobrada pela banca Sebrasp, que foi a banca que, na época, efetuava as provas da Caixa Econômica Federal, para mostrar aqui um pouco que a tendência que existe na prova de redação para esse tipo de concurso vem sendo a mesma, apesar da instituição ter optado nos últimos concursos, como foi em 2021, que é um tema que eu também vou apresentar, pela banca SES-Gran-Rio. Mas quando era pela banca lá atrás, CESP, o tema de redação era muito parecido com o que é cobrado até hoje. Então aqui existiu imagens, trouxe também textos motivadores, com essa informação aqui bem interessante. Olha só como já ficou ultrapassada. Metade das operações bancárias no Brasil já é realizada por meios digitais, telefone, celular, tablet, internet, de acordo com o levantamento da Federação Brasileira de Bancos.
que é que existiu lá atrás era atual na época, em 2014. As instituições bancárias estavam passando pelo processo de modernização, pelo processo de informatização. Hoje em dia é praticamente impensável um cliente do banco fazer uma transação que não seja pelo celular. Hoje em dia, e acredite que você também faz todas as transações pelo celular. Você manda ali um Pix, paga boleto, faz transferência bancária, paga a conta, olha o extrato, coisas que antigamente todas as pessoas necessitavam ir até uma agência bancária, porém, em 2014, metade das operações eram feitas pelo celular, e hoje em dia, na aula que está sendo gravada em 2024, 10 anos depois da realização dessa prova, acredito que 100% ou quase 100% das operações podem ser feitas pelos dispositivos eletrônicos. E aqui veio esse tema proposto. Olha que interessante, impactos positivos e negativos da informatização das operações bancárias na vida da população. Esse é um tipo de tema que eu também explico dentro do meu curso, que é o tema antagônico. É quando a banca ela coloca ali uma dualidade, impactos positivos e negativos, vantagens ou desvantagens. Aqui é interessante que ela colocou impactos positivos e negativos, mas a banca ela pode colocar essa dualidade de forma oposta. Poderia ser impactos positivos ou negativos, e aí o candidato ele precisaria se posicionar a favor ou contra. Aqui o tema é, por isso que é importante o candidato ele treinar para poder saber interpretar o tema geral. Primeiro critério de avaliação vai levar em consideração se o candidato ele interpretou da forma correta. E aqui era impactos positivos e negativos, ou seja, esperava-se que os candidatos apresentassem os dois pontos dentro da redação. O tema cobrado mais recentemente foi esse tema de 2021 do concurso da Caixa Econômica Federal, e aí já foi uma prova realizada pela SESGran Rio, mas eu quero mostrar que para essa instituição vem seguindo esse mesmo tipo de temática que tem relação com tecnologia, com o dia a dia do funcionário da Caixa Econômica Federal, certo? Aqui foi uma prova realizada pela SESGran Rio, que é a banca que vai realizar as provas agora em 2024. E esse texto motivador ele tinha total relação com a proposta. Ele até colocou aqui, não o copie, certo? Abaixo, o texto abaixo tem um objetivo de situar sua discussão e deve ser usado como motivador. É uma dúvida muito comum. Professor, eu posso me apropriar dos textos motivadores na prova de redação? Eu posso usar os textos motivadores na prova de redação? Sim, você pode, porém com muito cuidado. O que você não pode fazer, que até o próprio enunciado já deixou claro, você não deve, sob hipótese nenhuma, copiar fragmentos do texto motivador e trazer essa cópia assim, Ctrl+C, Ctrl+V, para sua redação. Mas você pode se apropriar daquelas informações, porque tem gente que fica com medo. Ah, então se eu não posso copiar, significa que eu não posso mencionar nada do que tem ali. Não, não é assim. Até porque é um texto motivador e sua redação precisa ter relação direta com o assunto abordado nos textos motivadores. Então, naturalmente, você vai apresentar informações que estão em consonância com os textos motivadores. O que você não pode fazer é copiar. Você pode parafrasear, apresentar informações dos textos motivadores, porém com suas próprias palavras, tá? E aqui trazia política de segurança e informação. Não vou ler para essa aula não ficar muito longa. E embaixo, logo abaixo, vinha o tema da prova de redação. De que modo a proteção dos dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa? Esse é o tipo de tema que eu também ensino dentro do curso, que é o tipo de tema interrogativo. Você não precisa ser aluno no meu curso para poder saber uma informação crucial e saber como responder uma redação cujo tema é interrogativo. Existe ali uma pergunta, um questionamento. E a redação do candidato, a sua redação, ela precisa trazer uma resposta a esse questionamento. De que modo a proteção dos dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa? E aí, a resposta a esse questionamento temático, a esse tipo de tema interrogativo, a resposta vai ser a sua tese, vai ser a sua opinião, o seu posicionamento. Você precisa deixar claro ali, já na introdução, de que modo a proteção dos dados contribui para a confiabilidade. Trazer lá uma frase que você explica de que modo a proteção dos dados contribui para a confiabilidade. Essa vai ser a sua tese, a sua opinião, o seu posicionamento. A tese é um elemento muito importante no texto dissertativo argumentativo, porque o texto argumentativo ele precisa expressar uma opinião. Se o candidato não expressa uma opinião clara na introdução, qualquer banca, todas as bancas vão retirar pontos dos candidatos. Infelizmente, é o erro mais comum. O que eu mais recebo na correção dos meus alunos são redações em que não tem uma tese clara. Então, no tema interrogativo, traz uma tese, traz a resposta. A resposta será a tese. As justificativas para a sua resposta
resposta desse questionamento serão os argumentos. Você pode selecionar 2 justificativas, o argumento 1 e o argumento 2. Pronto. Aqui você já sai dessa aula sabendo como trazer, como elaborar uma redação de caráter interrogativo. E é simples, porém não é fácil, porque vai exigir de você prática. Também quero convidar você a entrar na comunidade de redação da Nath. Nessa comunidade, eu vou deixar, inclusive, o material em PDF dessa aula. Essa aula aqui que você acompanhou vai estar lá na comunidade em PDF, que eu vou ficar lá disparando todos os dias um link para você baixar. Então, pode ser que você entre agora na comunidade e não veja nada lá, mas fica tranquilo que uma hora vai aparecer para você baixar, tá? É só esperar um pouquinho. Aviso de novos vídeos aqui no canal também, de lives, porque eu certamente farei lives aqui para o concurso da Caixa Econômica Federal. Entrarei ao vivo e também corrigirei redações ao vivo gratuitamente, né? Somente corrijo redações de forma gratuita quando eu entro ao vivo aqui no YouTube via sorteio, e trago também ali novidades sobre cursos, imersões, qualquer outro produto que eu lançar aí voltado para esse concurso. O link está aqui na descrição, certo? E também recomendo que você me siga lá no Instagram, Redação que Aprova. Publico tanta coisa interessante lá, publico modelos de redação, interajo ali nos stories, mostro ali um pouquinho da minha vida, mas também abro caixinhas de perguntas. Então convido você a ir até o meu Instagram, Redação que Aprova. Ao invés de ficar aí dando voltas no Instagram de vários memes, várias coisas, vai lá e aprende um pouco mais sobre redação, tá bom? Deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou, se inscreve neste canal se você ainda não estiver inscrito, porque existe um dado estatístico, conforme o YouTube me apresentou, de que mais de 80% das pessoas que assistem às aulas aqui no canal não estão inscritos. Então não seja essa pessoa. Compartilhe o vídeo, porque concurseiro inteligente compartilha informações com os outros alunos, compartilha informações com amigos, concurseiros também que estão buscando crescer na vida. E a gente se encontra numa próxima aula, no próximo vídeo. Até mais.